E aí, pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. É, Eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Hoje o videozinho vai ser um pouco diferente. Aí nós vamos juntar algumas explicações aí e deixar vocês um pouco mais tranquilo, tá bom? Ontem eu fiz uma live às 19 horas, né? Tentei fazer pelo menos uma live, né? Às 19 horas, de uma maneira diferente para que todos vocês conseguissem acompanhar aí e a gente fazer um esclarecimento de algumas dúvidas, né? Eu vi que foram várias dúvidas que vocês tiveram, vocês, na verdade, ainda continuam com várias dificuldades e mesmo entendendo que vocês têm essas dificuldades, esse é o nosso novo jeito, nossa nova maneira de trabalhar, né? E vocês também uma nova maneira de estudar. Eu esclareci algumas dúvidas que muitos tinham e eu pensei em vários formatos que a gente poderia trabalhar, né? E eu percebi que está sendo difícil para vocês. Está sendo difícil acompanhar esse modo de trabalho, está difícil de acompanhar também essa quantidade de material que os professores têm postado e tudo, mas eu estou aqui para acalmar vocês, né? Gostaria que vocês tivessem calma, tranquilidade, vai dar tudo certo. É uma maneira diferente de estudo, né? Eu sei que ninguém optou por isso, por estudar em EAD, e muito menos nós, professores, optamos em trabalhar por EAD. Mas, na verdade, a situação que nós vemos agora, né, em quarentena, essa situação que estamos passando agora de isolamento social, requer essa adaptação da gente, né? Então, infelizmente, é essa maneira que a gente vai estar, assim, trabalhando e, infelizmente, é o jeito que a gente vai conseguir passar esses conteúdos para vocês, né? Eu vi aqui que muitos alunos, eles fizeram várias perguntas, né? Muitos alunos aqui estão bem preocupados e bem, na verdade, e bem perdidos como fazer e como entregar as atividades e tal. Eu gostaria que vocês ficassem tranquilos. E assim, todos os professores, sem exceção, estão trabalhando para melhorar as plataformas que eles atendem os alunos. Cada professor tem uma maneira de trabalho, assim como em sala de aula. Agora, online também, cada professor tem uma maneira, cada professor tem uma maneira de receber, né, os trabalhos, que a gente chama de devolutiva, de receber os trabalhos de vocês, de corrigir os trabalhos de vocês e de enviar novamente para vocês. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem um jeitinho, mas eu gostaria de acalmar a todos e tentar deixar bem claro de que, assim, todas essas maneiras novas de trabalho, todo esse jeito nosso de novo de adaptação, de trabalho, é justamente para que vocês não fiquem sem conteúdo, né? É muito difícil trabalhar dessa maneira, está sendo muito difícil mesmo, porém, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir e já já isso tudo passa e aí volta tudo ao normal e a gente corre atrás do que ficou para trás, tá bom? Bom, mas vamos lá, voltando ao conteúdo, falando um pouco da live de ontem. Na verdade, ela não ficou muito boa. Eu tentei me adaptar, teve delay de vídeo, teve o delay do áudio, sabe? Foi difícil acompanhar, porque para mim é tudo novidade. Eu não estou acostumado com esse formato assim, então eu vou me adaptar, vou melhorar. Vocês perceberam que a câmera do meu computador ela é péssima, então assim eu também estou tentando me adaptar com isso. Eu não tenho um mega de um computador, apesar de trabalhar com tecnologia, eu ainda não consegui comprar todos os equipamentos e tudo. Também estou aos pouquinhos aqui tentando me adaptar e me ajeitar aqui, mas na melhor hora a gente facilita isso tudo e vai ficar melhor, com certeza. E eu quero dar continuidade nesses formatos de aula, mesmo depois quando voltar tudo ao normal, a gente vai ter esse canal, vamos manter esse canal aí.
obrigado, eu quero agradecer a todos pela participação, né, lá no canal. Quero percebi que muita gente aí ficou lá no site, teve gente que entrou, não comentou, mas obrigado por ter entrado, por ter dado essa atenção. Foi um jeito bem rústico, né, e bem amador de se produzir uma live, mas foi interessante para minha aprendizagem e para vocês também conversar. Na verdade, eu me senti um pouco mais próximo de vocês, eu estava com saudade até das brincadeiras mesmo. Percebi que muitos alunos pediram para ir beber água, para ir no banheiro, foi bem interessante. É, eu, eu dei muita risada, foi muito legal, me senti um pouco mais próximo de vocês. E vamos que vamos assim, né? Bom, vamos aos próximos esclarecimentos. Eu deixei a data de entrega dos trabalhos, de todos os trabalhos, tá? Projeto de vida e de tecnologia e inovação e os trabalhos de eletivas para as minhas 2 salas de eletivas. Eu tenho uma sala no período da manhã, uma sala mista com várias séries no período da manhã, chamada Clube da Dúvida, né, que a gente tinha letiva toda segunda-feira, nas 2 primeiras aulas, e o Clube da Dúvida também no primeiro período da tarde, as 2 primeiras aulas da tarde, com salas mistas. Então eu deixei lá alguns exercícios, umas coisinhas para vocês lá no site do Lins, lá na sala de vocês. Se vocês entrarem lá, eu já expliquei como entrar, como acessar no site, entrar na sala de atividade, e lá tem as eletivas, e vocês busquem a sala de vocês certinho e veem lá os exercícios. São poucos exercícios, são, mas juntando todas as matérias, todas as atividades, todas as disciplinas que vocês têm, acabam se tornando muito, infelizmente. Mas assim, um pouco que eu passei lá é para poder dar uma ajuda para vocês e a gente poder desenvolver, tá, esse conteúdo da melhor maneira possível, ok? Eu sei que no caso das eletivas, o modo de participação é muito difícil, porque as minhas aulas de eletivas, elas são mais essa coisa de contato, a gente ia produzir muito material em sala de aula, né? Nós iríamos ter mais palestras, a gente ia ter algumas coisas assim que não tem como eu produzir, eram mais participativas as aulas, né? E aí agora a gente vai ter que dar um jeitinho aí e produzir de uma melhor maneira, assim, online. Então, eu gostaria até que vocês fizessem o quê? De eletivas, fizessem sugestões, colocassem aqui embaixo nos comentários desse vídeo, coloquem lá embaixo sugestões de como a gente poderia montar um formato bem legal. Eu estou trabalhando a semana inteira em cima disso, eu estou tentando me criar alguma forma para poder a gente ter uma aula bem bacana, bem diferenciada de eletivas. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Tem alunos aí que mandam muito bem. Recebi vários toques legais. Obrigado aí a todos que estão me ajudando, os alunos que entendem aí de blog, né? Que é streamer já, blogueiro e tal. Então, assim, por favor, me ajudem a fazer esse tipo de trabalho com vocês aí. Conteúdo eu tenho, eu só preciso adaptar. Então nós vamos adaptar tudo direitinho. Gostaria de dicas. Não esqueçam de colocar aí nos comentários. E eu gostaria de pedir para vocês sigam o canal e ativem lá a notificação, porque aí toda vez que tiver um vídeo ou que eu for fazer uma live, que eu quero fazer várias outras, eu gostei de ontem, por mais que foi um jeito grosseiro, bem, sabe, amador de se fazer, mas eu vou melhorar isso com o tempo. Então, por favor, ativem lá a notificação, porque aí quando tiver outros vídeos ou outras lives, vocês vão saber tudo direitinho. Beleza? Bom, vamos lá. Da parte de tecnologia e inovação. Eu passei os conteúdos para vocês, a gente falou um pouco sobre tecnologia e inovação já, postei um videozinho, até com muita coisa, estava muito nervoso na produção dos primeiros vídeos, né? Ainda estou um pouco, mas agora um pouco mais à vontade com vocês. Mas aí eu postei esse vídeo, né? Deixei bem
os videozinhos eu deixei até, vou voltar aqui nos vídeos, e eu falei um pouco de tecnologia e inovação, isso foi na semana passada, expliquei um pouco sobre o que era tecnologia, o que era inovação, e aí eu vou pegar a fundo, né, nos próximos vídeos para a gente falar sobre os conteúdos da apostila, né, do nosso caderno do aluno. No começo lá dos conteúdos da nossa apostila, a gente fez até um trabalho em sala de aula de rede de conexão. Não sei se vocês lembram, a gente falou um pouco de rede de conexão, o que era uma rede de conexão, né? E como seria, como que é tratada essa rede de conexão, que é uma troca. Algumas salas, eu acredito que em todas, eu não lembro, mas em algumas salas a gente fez um exercício com barbante e tal, um barbante amarelo, e a gente mostrou lá uma rede de conexões e tal, como que funcionava essa rede de conexões, né? E eu citei alguns temas, né? Alguns eixos que a gente poderia conversar mais para frente, né? Os eixos eram tecnologias digitais da informação e comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. É interessante a gente começar por um de cada vez. Eu já conversei bastante com vocês em sala de aula sobre TDIC, sobre letramento digital, sobre pensamento computacional. Dei várias dicas sobre isso, né? Que foi bem interessante. E aí nós vamos, a partir desses 3 eixos, nós vamos entrar no conteúdo devagarzinho. Peço novamente desculpas pelo meu jeito, eu fiquei muito nervoso nos primeiros vídeos, eu acabei, atropelando alguns assuntos e falando algumas coisas assim, às vezes que até não gostaria de falar, utilizando termos que não combinavam muito com isso, né? Mas, como eu já disse, a gente vai se adaptando aos poucos. Logo na sequência, lá no caderno do aluno, após a gente entrar naquela explicação sobre como seriam as aulas e falar dos eixos, eu falar um pouquinho sobre o que era tecnologia, o que era inovação e tudo. Logo na sequência já vem o primeiro tema, que é essa rede de conexões e uma atividadezinha lá. Essa atividade, ela pede para que você registre em uma palavra o que você espera aprender nas aulas de tecnologia e inovação, a gente conversou sobre isso, né? E aí tem lá esse exercício. Se vocês puderem colocar no caderno do aluno de vocês e refletirem sobre isso, é bem interessante. Vocês refletirem sobre a expectativa que vocês têm em relação a essas aulas de tecnologia e inovação. Sei que nós já estamos quase no meio do ano e tal, mas como teve essa quebra, essa mudança aí, é importante dar essa relembrada, fazer essa revisão e vocês colocarem, registrarem lá no caderno do aluno sobre as expectativas que vocês têm em relação a o que o que vocês esperam aprender aí nas aulas de tecnologia e inovação. Teve o primeiro momento, que é o momento da atividade que a gente fez lá, novamente, citando novamente que é a rede de conexão, e aí nós fizemos o exercício, né, sobre as redes de conexão, a rede de conexão, né? E vamos lá. Logo na sequência, teve algumas outras atividades. Tem a atividade na página 41 do caderno do aluno de vocês, que depois, após a atividade da rede de conexões, nós fizemos aquela atividade lá das nuvens, né? E vamos lá, passando um pouco sobre essa atividade, do que era o Wi-Fi, a gente conversou um pouquinho sobre isso, como que funcionava após a rede de conexão e tal, essa troca de informações e de dados. Nós montamos lá o Varal dos Sonhos, conversamos um pouco sobre isso, né? E aí vamos passar adiante. Na página 42 entra o próximo tema, o mundo digital. Eu não esqueci dos eixos, tá? A gente vai conversar sobre os eixos lá, tecnologia digital, letramento, tecnologia da informação e comunicação, desculpa, letramento digital e pensamento computacional. A gente vai continuar nos temas, mas vamos seguir a nossa apostilinha aqui no resumo, tá bom? Vamos lá. Mundo digital. Para aprender, na verdade,
os termos que a gente utiliza todos os dias, esses termos tecnológicos que têm a ver, né, que são os novos termos e tal, que tem a ver com o mundo digital, que não é um mundo diferente, né? A gente já conversou também sobre isso, eu citei isso no vídeo, né, anterior também. A gente falou sobre o World Wide Web, que é o www, o que significa, por quê, quando e como, né? Para que serve cada um desses. Logo na página 42, a gente tem uma atividade aqui pedindo para que vocês pesquisem e registrem suas descobertas sobre o www. Então, se vocês quiserem, puderem também deixar registrado aí faça esse registro aí da descoberta que vocês fizeram. Sabe o que é interessante? É de que, assim, para cada pessoa tem uma concepção sobre o mundo digital, né? Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, cada um vê, né, na verdade, essa ideia do que é o mundo digital de uma forma diferente, né? Eu, pesquisando aqui na internet, eu vi várias definições sobre isso, né? A definição clássica é a tradução do que é o World Wide Web, que é a rede mundial de computadores, e isso ao pé da letra, o que significa a tradução disso, mas cada um tem uma definição diferente, né? O que é o mundo digital, o que é uma rede mundial de computadores, o que essa rede interliga, né? Porque uma rede, normalmente, quando a gente vê uma rede, vocês conhecem como que funciona uma rede de pesca, uma rede de deitar, uma rede, na verdade, são fios entrelaçados e eles se unem para um bem comum. Se for uma rede para as pessoas descansarem, é uma rede de descanso que ligam dois pontos e ali cria uma estabilidade para que as pessoas possam deitar ou sentar. Uma rede de pesca é uma rede que ligam vários fios, mas muito pequenos, com poucas vazões, que tem um objetivo em comum em segurar algo, ou seja, em manter aquela parte ali filtrando a água para poder pescar e tal. Então, essa rede, ela tem essas conexões pequenas com um objetivo próprio. E a rede mundial de computadores, o www, que cria esse mundo digital, ele tem só um objetivo. Ele tem esse objetivo de fazer com que as pessoas se liguem de uma forma diferente do que a gente está acostumado, que é o nosso mundo aqui é físico, né? Então, é uma definição sobre mundo digital, sobre www, diferente de uma definição, por exemplo, só com a tradução e pronto, né? É uma rede mundial de computadores e ok. Então eu pensei dessa forma, eu acho que é um jeito bem inteligente de se definir o que é o mundo digital, pensando nessa rede mundial de computadores aí, beleza? Bom, mas aí fica a dica, façam o seu registro, registrem lá o que é www e se vocês tiverem uma definição maior, coloque aqui no comentário, faça o comentário que vocês tiverem sobre isso, beleza? Bom, na atividade 2, tem aqui, se você conhece as expressões abaixo. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Você conhece as expressões abaixo? Já ouviu falar delas? Converse com um colega, né, sobre o conhecimento que vocês têm sobre esses assuntos e, se necessário, consulte na internet utilizando um dispositivo móvel ou um celular. Bom, como estamos com distanciamento social, nós temos essa facilidade aí, conectados, né, já de fazer pesquisas. Não dá para conversar com um colega ao lado, é óbvio, mas dá para vocês pesquisarem e conversar aí via chat também, sei lá, WhatsApp ou algum outro chat de conversação que vocês tenham aí e sobre isso, né? Se vocês conhecem essas expressões. São 6 expressões, né? A primeira expressão é inteligência artificial. A segunda expressão é algoritmo. A terceira expressão é internet das coisas. A quarta expressão, Bitcoin e criptomoedas. A quinta expressão, fake news. E a sexta expressão, hashtag. Bom, é interessante vocês pesquisarem sobre isso, eu acho legal. A gente já fez um trabalho em sala de aula, vocês pesquisaram, deixaram no caderno de vocês, se eu não me engano,
Deixe os comentários aí se vocês têm alguma dúvida sobre esses 6 temas aí, né? Expressões, na verdade, que normalmente as pessoas utilizam no cotidiano aí na rede mundial de computadores, ou seja, no mundo digital, no www. Então, assim, se vocês souberem o que significa essas expressões, podem deixar aí no comentário e a gente vai conversando sobre isso, que são temas que a gente utiliza, expressões que a gente vê no nosso dia a dia e acaba deixando passar porque a gente não entende o que significa. Beleza? Bom, vamos lá. Logo na sequência dessas expressões, a gente tem aqui elaboração e criação de cartões com cada verbete. Boa. Chegamos num ponto bem interessante, porque logo em seguida, quando nós começarmos a conversar sobre as nossas tecnologias e todos os outros termos e começar a conversar sobre os 3 eixos lá novamente que a gente conversou, já o TDIC, né? E aí, quando der sequência nos outros 2 eixos, que é o letramento digital e o pensamento computacional, é importante a gente sempre lembrar que existam esses verbetes. É importante que vocês entendam aí esses verbetes. Alguém aí sabe me dizer o que é verbete? Aonde que está e o que é verbete? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui, na verdade, o significado em si, o significado literário da palavra verbete, e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vocês com certeza já conhecem, vocês já viram verbete, vocês veem verbete o tempo inteiro. Eu não tenho aqui, se eu for levantar vai dar ruim aqui, então não vou conseguir levantar para poder mostrar para vocês num livro, porque eu não tenho nenhum livro aqui em cima na minha mesa, mas tem lá atrás. Mas vocês vão saber o que é. Vamos lá. No modo literário, a tradução do que é verbete. Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Bom, esse é o modo literário de traduzir a palavra verbete e o que é verbete. E na verdade, sendo bem claro e trazendo para você por uma linguagem mais popular, o verbete nada mais é do que uma observação sobre um significado. Por exemplo, vocês utilizam muito verbete de algo que expressões que vocês já ouviram e vocês não sabem o que significa. Por exemplo, em um livro, a gente tem sempre verbetes, né, esclarecendo algumas palavras que não são de comum utilizar. A gente não utiliza no nosso dia a dia. Então sempre tem lá os verbetes explicando essas expressões ou palavras, ou até mesmo gírias, que vocês conhecem muito, porque no caso das nossas aulas de tecnologia, vocês sabem que a gente vai utilizar bastante, né, essa linguagem, e a gente já conversou sobre isso, sobre letramento digital, e a gente vai voltar lá. Então é importante lembrar que a definição de verbete é isso. Para muitos outros, a gente pode utilizar o verbete como que se fosse aqueles, vamos lá, post-it. Você pode utilizar um post-it, colocar o significado das coisas e colocar lá, ou expressões, ou de repente considerações que vocês acham importante. O verbete ele também pode ser utilizado dessa forma. Verbete, então, traduzindo aí aquele monte de palavras lá que eu disse no modo literário, né? A tradução no sentido de um dicionário, que é um texto escrito de caráter informativo. É só para te dar uma informação do sentido daquela coisa que eu acabei de dizer, da expressão, ou da maneira, ou daquela palavrinha, ok? Isso é o básico do verbete. O que significa o verbete, né? E aí, o que acontece nessa elaboração e criação de cartões com cada verbete é um exercício em que nós teríamos que fazer, né? E aí é importante que vocês leiam aí, destaquem os cartões que se encontram no anexo no final do caderno. Bom, isso daqui é um outro exercício, a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho os cartõezinhos lá no final do caderno de vocês, que tem umas expressões, tem tipo símbolos
E aí, quando a gente começar a falar sobre o letramento digital, eu explico para vocês sobre a utilização desses símbolos, que são significados, né? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? E aí é a hora da gente começar a conversar sobre um conteúdo que inclusive está lá no site do Lins para vocês responderem. Que aí, daí, a partir dos conhecimentos que vocês adquiriram, né, com as minhas explicações aí que são bem básicas, mas eu tô tentando no máximo dar uma filtrada e deixar um conteúdo bem leve para vocês e bem fácil de vocês acompanharem. Bom, a partir dessas explicações, desde a primeira página que eu expliquei para vocês o que era tecnologia, o que era inovação, só um minutinho, o que era inovação, tudo bonitinho, a partir desse conteúdo que vocês já viram e das pesquisas que vocês fizeram, tem uns questionamentos aqui, que é a primeira atividade. Eu coloquei lá, que é o que você entende por tecnologia. Muitos alunos já me enviaram, inclusive por e-mail, e eu ainda continuo aguardando até o dia 21, né, desse mês, para que vocês me entreguem todas as atividades, tá bom? Depois eu vou passar mais. Não vai ficar só por aí, tá bom? E aí tem os questionamentos. O que você entende por tecnologia? O que você compreende por inovação? Quais as experiências ou conhecimentos que você já possui sobre tecnologia e inovação? Quais as tecnologias que você carrega com você ou utiliza no seu dia a dia? E essas tecnologias são digitais ou não? Bom, galera, esse questionamento aqui eu acho que a gente já passou. Na minha primeira aula nós conversamos sobre tecnologia. Eu expliquei para vocês agora no primeiro vídeo lá, tecnologia e inovação, o que é tecnologia e inovação, de uma maneira meio que nervosa, né? Eu estava meio nervoso no primeiro vídeo, eu comecei a explicar sobre tecnologia, falei um monte de coisa e tal, li texto, só que assim, muitos alunos me enviaram trabalhos falando, a tecnologia que eu carrego no dia a dia é só meu celular. Então, assim, poxa, eu vou fazer uma brincadeira até. Tecnologia que você carrega no dia a dia não é o celular, a não ser que você ande por aí ou fique dentro de casa nu. Porque tudo que a gente utiliza hoje em dia é tecnologia, né? Desde do que? Desde um chinelo que foi produzido com materiais específicos, foi estudado e projetado para ter aquele design, ou uma camiseta que foi tecnologia, um agasalho, um boné que você utiliza, ou até um óculos mesmo que já chega a ser tecnológico e inovador, porque ele precisou de ter um estudo para cuidar aí da deficiência visual e tudo, e o design todo tecnológico e tal, e a composição daí do que o óculos é composto, tem uns de fibra de carbono, outros de metal, então assim, foi utilizada tecnologia. Então a tecnologia que você carrega no dia a dia é tudo, exceto o que é orgânico, que é um tipo de tecnologia que a gente ainda não entendeu, e eu não entendo sobre esse tipo de tecnologia, né? De criação dessa tecnologia orgânica, exceto isso, o resto é tudo tecnológico. A gente utiliza tecnologia o tempo inteiro. Então, nessas questões aí, vocês lembram que a gente conversou e eu expliquei para vocês, tecnologia é tudo que a gente carrega. As diferenças dessas tecnologias que a gente carrega é porque elas são de dois tipos, duas classificações, né? Então, assim, vocês têm que entender de que o que você entende por tecnologia e quais as tecnologias que você utiliza e carrega no seu dia a dia são distintas, são diferentes. Existem aí dois termos que a gente conversou sobre isso, sobre a tecnologia, né? Os termos de tecnologia, plugados e desplugados, os que precisam ter acesso à rede ou à energia elétrica e os que não precisam. Então, existem dois tipos de tecnologia, a gente vai entrar no conceito de plugado e desplugado. Tem muita gente me perguntando que já assistiram até aula sobre plugado e desplugado, e aí estavam ensinando a criar tipo um carrinho, ou de repente um robô na parte de robótica sem materiais conectados. A gente vai entrar nisso, eu tenho uma outra visão sobre isso, a gente vai entrar, existem aí materiais conectados à internet e a energia elétrica e tudo, a baterias, e que produzem comandos e tal. Existem materiais que não, mas a gente vai entrar nesse conceito, a gente vai conversar sobre isso. O importante é esclarecer essas questões.
né? O que você compreende por inovação? Por que eu fiz aquelas explicações no primeiro vídeo e agora eu estou dando sequência? O que vocês entendem, compreende por inovação? O que é inovação? Né? Isso não precisa dizer, a inovação, vocês conhecem os termos, se vocês quiserem pesquisar no dicionário o que é inovação, vocês vão ver assim que a tradução é bem clara e bem objetiva, o significado é bem objetivo do que é inovação, e aí eu gostaria que vocês respondessem, eu não vou responder aqui isso para vocês que pesquisem aí, respondam, é um questionário que eu pedi como atividade, então isso, mas eu gostaria que vocês colocassem aí, o que você compreende sobre inovação? Quais as experiências ou conhecimentos você já possui sobre tecnologia e inovação? A junção dos dois. Quais experiências? O que você já produziu, o que você já vivenciou sobre tecnologia e inovação? Eu dei alguns termos rústicos, até falei da carroça, sabe? Nossa, aquele outro vídeo ficou bem doido. Bom, mas aí eu espero ter ajudado, né? Bom, vamos lá. Quais as tecnologias você carrega com você e utiliza no seu dia a dia? Que foi aí o tema polêmico, né? Por favor, respondam isso com sinceridade agora e ó, parando para pensar aí, com consciência e tal. E aí, no final aqui, a quinta questão está: essas tecnologias são digitais ou não? E aí, me explica um pouquinho, né? O que é digital e o que não é digital, né? A gente estava falando de mundo digital, né? Falei um pouquinho de mundo digital, o que é digital e o que não é. Lembra lá do www, da rede de conexões? O que é digital e o que não é digital. Ok? Bom, galerinha, finalizando por aqui, eu vou deixar esses questionamentos para vocês. Eu espero ter ajudado vocês com uma explicação bem óbvia, mais calma, mais tranquila, né? Sobre esses conteúdos. Quero deixar bem claro para vocês: se cuidem, né? Mantenham o distanciamento social, fiquem em casa, utilizem máscara se necessário sair, lavem bem as mãos, a higiene é imprescindível nesse momento de pandemia, tá bom? Evitem aglomerações. E se também tiver oportunidade, né, tiver acesso, usem álcool 70%. É muito importante porque ele ajuda aí na eliminação das bactérias de todas as espécies, não só do Covid-19 aí, mas de todas as espécies. Tá bom? Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês. Fiquem atentos aos vídeos, eu vou continuar tentando, né, aqui nesse formato. Deixem suas dúvidas nos comentários, sigam o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.